Nossa bancada já está recheada dessas bonecas. Nunca teve tanta gente aqui no live, nunca né? teve criança perto de mim. Tanta criança para fazer uma creche aqui no jornal. Isso aqui é fantástico, porque a gente está trazendo para vocês algo que é comportamental, do ponto de vista de quem cria, de quem é artista e está aqui conosco, e também do ponto de vista de quem estuda o pensamento humano, para a gente compreender os efeitos disso tudo. Nós estamos aqui no estúdio com uma professora de psicologia da USP, a Leila Tardivo. Bem-vinda, professora, obrigada por estar conosco. E a artista Bruna Graciotto, que é uma artesã especializada em bebê reborn. Nós temos aqui, esses aqui já foram vendidos, Ainda Bruna? não. Ainda não, ou seja, em algum momento vão ter ali donos e donas. A primeira, eu tenho muitas dúvidas aqui, é muito legal que a gente possa trazer esse assunto. Quem é seu cliente? São crianças? Olha, são adultos? Eu gostei muito do raio-x aqui, porque realmente é isso mesmo. É desde crianças até idosas. Então, não tem idade para ser mamãe de bebê reborn, para colecionar também. Então, assim, eles são usados por vários motivos, né? Então, tem as pessoas que gostam só porque colecionam, tem aquelas que querem relembrar a maternidade quando seus filhos eram menores, aquelas que perderam seus filhos. Então, assim, na verdade é um mix, assim. Que legal, é bastante plural o público-alvo, né? Desde quem, pra gente que desconhece um pouco esse mundo e vê numa vitrine, pelo menos eu, né? Eu via com os olhos de uma criança, pensando assim, nossa, as crianças devem adorar. Mas aí a gente vai expandindo o olhar, né, professor, e compreendendo que existem diferentes mundos de consumo desse tipo de neném. Primeiro, professora, o que divide, não, ou melhor, qual a importância de você ter a representação de um neném para alguns casos clínicos? Por exemplo, existem casos de idosas com Alzheimer e que ganham bonecas, ou até às vezes você vai a um lar de idosos, a um asilo, e você tem essas idosas com idade avançada e às vezes com doenças degenerativas que têm as bonecas, e isso para elas é fantástico. Então, para alguns casos, esse tipo de uso, ele é aplicado, é comumente visto? Sim. Então, vocês viram aqui, né, as possibilidades de uso. O uso clínico não é tão difundido, mas eu vi um trabalho de em grupos com idosas e que usavam como mediador na conversa os bebês. Então, porque a boneca é mágica para uma mulher, né? Tem um significado muito simbólico. E a brincadeira é fundamental, foi o que você falou. Por que a gente não pode brincar sendo idoso, sendo, né, adulto? Pode brincar. Então, o que me preocupa um pouco são as pessoas criticando, atacando, sem conhecer como as pessoas estão usando, não é? Agora, claro, uma coisa é colecionar, outra coisa é ser compulsivo. Mas isso vale para qualquer coisa. Compulsão indica algum problema, mas que tem a ver com aquela pessoa e não com os outros que usam. Isso é muito preocupante, Elisa. Eu tenho visto com adolescentes gravíssimo, né, o uso da tela para destilar ódio, para atacar de uma forma... Ou seja, nas redes sociais as pessoas falando sem compreender a realidade, o motivo. Eu estou dizendo para essas idosas, foi ótimo ter uma boneca lá com elas e elas trabalhando. Claro, hoje tem essa perfeição, mas qual é a criança, a menina principalmente, mas meninos também gostam de brincar com bonecas, brincar de mamãe e filhinho. Qual a mulher que não brincou com sua boneca? Eu costumo contar, vou falar bem rapidinho, um caso de uma orientanda minha de doutorado que atendeu idosos. E as pessoas traziam objetos. Ela, com muita dificuldade de andar, idosa, viúva, trouxe uma boneca da época dela, toda arrumada. E ela conta, olha que coisa bonita. O marido deu essa boneca para ela na noite de núpcias. E como ela era muito pobre, foi a primeira boneca da vida dela. Gente, vamos dizer que isso faz mal? Os filhos e as netas podiam brincar com qualquer coisa, essa boneca não. Era dela. Que coisa interessante. Simbolizava esse casamento tão feliz. Ela estava elaborando o luto da perda desse companheiro. E que com muita sensibilidade, ela tinha uma camisola bonita, que ela também não tinha como comprar, e uma boneca na cama.
Professora, eu até já vou lhe perguntar, então, de que maneira a senhora observa que existe uma sensibilidade que esse uso excessivo ou a maneira como a mulher ou o homem se relacionam ao ter essa boneca pode chamar a atenção de, opa, é melhor ter um cuidado. Eu já vou chegar nessa questão para ver de que maneira isso depende da pessoa e não desse público que aproveita redes sociais para destilar ódio. Perfeito. Que bom a gente já separar aqui os dois mundos, né? Para separar essa galera que está ali só à toa criticando. Bruna, quanto tempo você demora para fazer uma boneca? Depende da demanda. Criar tudo? E o pedido é feito assim, eu gostaria da boneca que se parecesse mais desse jeito. Pele mais clara, o cabelo mais loiro. Sob demanda? Explica pra gente, por favor. A gente tem pedidos tanto dos pronto entrega, tem gente que não quer esperar, como também por encomenda, inclusive através de uma foto de uma criança. A gente pode reproduzir, né, e fazer todas as características. Eu queria que você pegasse um no colo. Ah, eu posso? Claro. Nossa. A câmera não tá pegando direitinho ele. Faz tanto tempo que caiu aqui, ó. Desculpa, chupeta. Viu, meu querido? Caiu alguma coisa. A chupeta faz... Nossa, é pesado. É curioso que algumas têm uma chupeta que já vem imantada, né? Para que você possa colocar ela na boca. É um imã que vai dentro da cabecinha e na chupeta, então... Atrai. A cabeça molinha, né? Gente, igual um bebê. Você sabe que essa foi a minha maior dificuldade quando meu filho nasceu, de poder segurar o pescocinho mole, né, Elisa? Isso aqui gera uma estranheza, porque tem um grau de realismo, que é um lance que é assustador. Bruna, quando você vende essas bonecas... De que maneira elas são entregues? Existe essa opção? Porque ocorreram nos últimos dias esses registros de você ver o nascimento. Sim. Tem gente também que pede? Ou são casos muito específicos? Como é? Não, tem gente que pede. Se for de outro estado, aí a gente tem que embalar de uma outra forma, porque a gente põe líquido dentro. Para realmente nascer da bolsa miniótica. Sabe os bebês que nascem prontinho, sem estourar a bolsa? Então, a gente faz esse tipo de nascimento. Ah, vocês colocam no líquido mesmo? Dentro da bolsa e tem líquido dentro. Aí tem pessoas que querem buscar pessoalmente em São Paulo e algumas que moram em outro estado, a gente não coloca muito líquido, tem um cuidadinho melhor. Mas é um pedido também. Que é uma coisa que se assemelha àquele parto empelicado, né? Isso. Que, aliás, é uma das polêmicas, e aí eu já vou tomar liberdade aqui, Elisa, para entrar nessas polêmicas, que eu acho que é bom a gente também esclarecer com as nossas duas convidadas. As próprias artistas, Bruna, que fazem esse tipo de bebê, conversei com algumas delas, elas se dividem quando a gente fala desse parto que é muito semelhante ao parto natural. Eu quero que você comente disso, mas antes eu vou perguntar para a doutora Leila, porque quando a gente tem esse excesso de humanização, doutora, muito realista, muito parecido com a realidade, isso não pode acabar confundindo as pessoas? Isso não pode, no caso de uma mulher, por exemplo, se assemelhar a uma gravidez psicológica? A gente viu algumas imagens nas redes sociais de pessoas que fazem a vozinha, imitam, tratam como se fosse um filho, tem vários rituais e tal, o que gerou bastante polêmica. Não tem um caráter que pode ser prejudicial, potencialmente prejudicial, quando tem um excesso de humanização, doutora? Então, na verdade, o que é prejudicial é o uso. É o contrário. Se a pessoa... E aí a gente tem que ser muito cuidadoso, porque eu vou insistir, não é o público em geral, mas profissionais podem ajudar, se for o caso, se uma mulher começa a perder a dimensão da realidade, o que é raríssimo, pelo que eu sei, com as artesãs, que leva no pediatra, ou que tem essa noção como se fosse... Entre fantasia e realidade há uma diferença muito grande. E ok que a gente brinca, é bom. As crianças vão adorar. Eu fico vendo, puxa, minha neta agora cresceu um pouquinho, mas eu tenho vontade de dar uma bonequinha dessa, né? Sim. Então, porque você entra no mundo da fantasia da criança e nós não perdemos a criança que temos dentro de nós. E agora, como é que identifica, professora, que passou da realidade para... Então, o que passa não é exatamente o mediador, que é o bonequinho, que é muito importante. É a pessoa que, por algum motivo, por algum trauma, por algum transtorno, não está bem. E não consegue encarar a realidade de uma perda, por exemplo. Mas tem algum sinal que a gente consegue perceber que aquela pessoa ela está indo para um comportamento que pode ser mais preocupante?
Eu acho que a própria pessoa ou a família podem observar quem está perto, mas isso é compreensão, não é julgamento. Está se afastando dos círculos sociais. Isso, está se isolando. Está tendo impacto no dia a dia dela. A possibilidade de produção, de relacionamento com os outros. Agora, pelo que eu sei das artesãs, isso é raríssimo. É raríssimo? Mas pode acontecer. Muito raro. Eu tenho 12 anos de história e eu nunca vi nenhuma cliente minha transformar a bebê como se fosse uma criança de verdade. Então isso também chamou a sua atenção? Chamou. Esses casos recentes, é isso? Na Isso é verdade, raro? se você me permite dizer... Por favor. Existem muitas pessoas que fazem vídeos, ganham para fazer vídeos, como se fosse uma influenciadora da arte Reborn. Então, elas criam cenários e cenas. Por exemplo, aquele fato de que a mulher levou no hospital, na verdade não era um hospital de verdade. Era uma encenação somente para poder dar visualização, né? Então, tem muita gente assim falando e tem muita mentira também. Agora, com esse boom que deu, né, dos bebês reborn. Porque as pessoas que compram, há 12 anos eu tenho bastante contato com as clientes, tem algumas que são acompanhadas por psicólogas e também psiquiatras, e que eles liberaram porque ajuda. Teve uma cliente minha que perdeu a filha com 4 dias de nascida e ela quis fazer uma bebê igual. Porém, ela não estava confundindo a realidade com a ficção, mas ela queria lembrar da bebê e poder pegar, porque ela não pôde pegar no colo. E aí ela disse que aquilo curou tanto ela, que depois ela pôde engravidar, sendo que ela não podia, e hoje ela está toda feliz, e a bebê é uma representação, uma homenagem àquela criança que faleceu. Que coisa incrível, fantástico. Professora, então, só para a gente concluir aqui, além do caso do luto, também existe o caso de, eventualmente, com Alzheimer. Quais são outros casos que a senhora já identificou ou tem de esse trabalho que eu estou dizendo eram idosas deprimidas. Então, estimular a brincadeira faz muito bem. Então, se é o bebê, se são desenhos, porque um idoso não pode desenhar, porque não pode brincar de casinha, não pode... Né? E eu queria também dizer isso, né? Tem aí algumas coisas mais amplas ligadas a gênero. Então, vamos meter o pau na mulher que brinca, mas e os homens que colecionam carrinhos? Que colecionam super-heróis carésimos, né? Aí tem um fator que, para a gente concluir também, eu não posso deixar de perguntar, doutora, que é a cultura machista que a gente vive eu queria hoje. chamar atenção para isso também. Muito do preconceito das críticas feitas, posso não achar nada normal que as pessoas estão fazendo, posso olhar para aquelas imagens nas redes sociais, pode me causar estranheza, posso não entender o comportamento daquela pessoa, mas efetivamente não está fazendo mal a ninguém. Exato. É diferente de qualquer outro comportamento. Mas o caráter machista, ele também aparece nesses comentários, né, doutora? Tipo álbum de figurinha na época da Copa. Quer dizer, isso pode brincar? Gastam bastante, né? Pode brincar. Então, o que eu acho que as pessoas não podem fazer é julgar o outro. Se alguém está sofrendo, essa pessoa precisa de apoio e de amparo. E a própria pessoa pode se perceber ou a família. Então, não cabe a nós julgar, né? Cabe a nós compreender. Perfeito. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Claro que pode haver um mau uso, mas, como eu disse, o mau uso é da pessoa que não está bem por algum motivo. Quem pode discutir que elaborar um luto faz mal, ela usar, né, como olhar fotos, ficar presa no passado faz mal. Mas poder elaborar para ir para frente é saudável. Sensacional. Olha, agradeço demais aqui Leila Tardivo, professora de psicologia da USP, e a Bruna Graciotto, artesã especializada em bebê reborn. Ô, Bruna, sensacional. Parabéns, hein, pelo seu trabalho. Assim, eu ainda tenho um sentimento, eu fico um pouco assustada ao ver. Eu nunca tinha visto tão de perto. Dá um susto. Por exemplo, eu tô aqui toda cheia de dedo para pegar uma boneca. Eu nunca peguei com tanta preocupação uma boneca. Pescocinho, né? Porque olha aqui, gente, é muito real. Enfim, estamos tratando disso porque virou um debate bastante grande, para além da brincadeira, né, que é a essência, que é lindo, que as pessoas possam brincar com toda a liberdade, mas também as questões relacionadas ao psicológico, ao emocional das pessoas e o efeito disso tudo, por isso a presença também da professora de psicologia. Muito obrigada, tá? Desculpe ter falado alto, viu, gente, aqui do lado. Agora aqui devolve pro negocinho que é caro, viu, ó, bebê? Quanto custa uma, em média? Então, ele falou... Só para encerrar Ele falou de 700, mas o meu começa de 1.299
19 e realmente vai até 15 mil, dependendo do tipo do trabalho, do material e etc. Vocês estão caras, hein, gente? Aqui, ó, minha querida, muito obrigada. Aliás, eu vou deixar aqui no cantinho, que a gente já vai retirando todo mundo. Pedro Tem Duran, um carro popular de bebê reborn aqui. Você trouxe uma Kombi para levar toda essa gente, para levar toda essa gente embora. 11 horas 8 minutos. Deixa eu vir aqui no enquadramento fechado. Interessante, hein? A gente poder trazer esse assunto aqui na CNN Brasil, porque diz respeito à saúde pública também, a maneira como essas bonecas são utilizadas para tratamentos de algumas adversidades. Importante que as pessoas se sintam bem e felizes, independentemente de qual quer que seja o seu mundo.